2, 1. Olá, boa tarde a todas e todos que estavam nos esperando aqui até agora. Nesse segundo episódio do nosso podcast Favela e Fé, aqui com o pastor Caio Fábio, que está recebendo o Guilherme Simões. Vou apresentá-los ainda, mas queria falar para vocês que vamos estar acompanhando os comentários de vocês aqui, respondendo num bate-papo descontraído. Nesse segundo podcast, então, estamos trazendo aqui o Guilherme Simões, que é o secretário nacional de periferias, que é uma inovação desse governo Lula, né? Ele que foi, inclusive, entrevistado pelo jornal A Voz da Favela. E também dizer para vocês que se inscrevam aí no nosso canal, né? Ativem aí sempre o sininho. Vamos, a partir de agora, estar ao vivo todo mês. Eu estarei aqui em Brasília, então, com o pastor Caio recebendo um convidado. Então, pastor Caio Fábio, que é uma pessoa muito conhecida, né? Para mim, é uma das pessoas que eu mais respeito quando a gente fala de teologia e fé, né? A ideia desse programa é justamente a gente falar sobre favela e fé, porque na favela cada um pode ter a sua religião, mas todos têm muita fé, inclusive para seguir em frente diante de tantas adversidades. Então eu quero passar a palavra para o pastor Caio, para poder falar, abrir um pouco aqui para a gente o programa, né, esse podcast, também para o Guilherme Simões, e vamos fazer um bate-papo descontraído. Acho que o Guilherme tem muita coisa para falar também sobre as periferias brasileiras. Chegou de Recife, né? Eu não sei se foi ontem ou hoje. Ontem, né? Estava lá com a caravana das periferias, que são coisas inéditas, né? Essa preocupação que o governo Lula tem, né? E o pastor Caio, a gente estava aqui antes de começar, recebemos uma ligação aqui em vídeo de um pessoal que são ex-detentos, né? Que eram donos de várias favelas, né? O Alex, que era o Polegar da Mangueira, o Fabinho do São João, o Adras, que era o Adão de Vigário, e que pastor Caio, né? Eu fiquei até emocionado, que o pastor Caio ouviu eles dizerem que um pastor, outro está trabalhando na CUFA, outro na Floreg, mas se eles estão hoje bem fora de tudo isso, foi porque começou lá com o pastor Caio em Bangu, quando ele batizou essa rapaziada toda, né? Então, palavra do pastor Caio. Eu fiquei muito emocionado. E de vê-los saudáveis, fortes e vivos, porque era uma situação perigosa aquela na qual todo mundo estava. Eu me lembro muito bem quando o Polegar foi preso. Eu não sei se eu estou errando na memória, mas até onde eu me recordo, se não me engano, ele estava num jet ski em Araruama, dando um rolê por lá quando a polícia o identificou, e aí eu encontrei com ele muito magrinho, novinho, 19 para 20 anos, em Bangu, e hoje um homão forte, graças a Deus, faz muitos anos, afinal, né? Aquilo ali foi... Está trabalhando com o José Júnior na Floreg, ajudando ele a fazer os filmes. Que maravilha. Aquilo foi em 1992, para o pessoal ter uma ideia, quando eu iniciei o trabalho com o pastor Washington, lá em Bangu, a pedido ou sob os auspícios e concessões do Dr. Nilo Batista, que era vice-governador e era secretário de Justiça e de Segurança. Isso. E até que depois ele substituiu o Brizola, assumiu o governo, e o meu primo, o Arthur Lavigne, se tornou secretário de Segurança no lugar do Nilo, e enfim, e nós fizemos muita coisa juntos, e você sempre esteve ali me ajudando, me assessorando em diversas atividades que nós tivemos durante todos aqueles anos. E o mais maravilhoso de tudo é ver que o fruto permanece, que não foi nada jogado ao vento. E uma das coisas lindas que eu aprendi
no convívio com a favela, é que existe um chão rico de fertilidade para as boas sementes na favela. Por exemplo, até o dia de hoje, nós que fizemos durante anos inúmeros trabalhos em favelas e na Fábrica de Esperança, em Acari e adjacências, atendendo 24, 25 mil pessoas daquela região inteira, com 66 programas sociais e tudo. Toda hora alguém faz contato comigo dizendo que se tornou alguma coisa a partir daquilo ali. Uns viraram médicos, outros enfermeiros, tem documentaristas, tem gente trabalhando com toda sorte de produção artística, outros entraram no balé, nas artes variadas, enfim, é uma quantidade enorme de pessoas em cujas vidas o que foi semeado deu um fruto muito bonito, muito lindo. E agora que eles estão com esse podcast lá, essa moçada querida, que me emocionou vendo-os hoje aqui, eu fiquei ansioso para ir ao Rio, devo ter que ir ao Rio daqui a mais um mês, eu vou de 45 em 45 dias, quero ir visitá-los e quero ir no podcast deles, vai ser um grande prazer estar lá com eles. Que ótimo. Guilherme, quero antes de começar, de passar a palavra para você, te presentear aqui com essa camisa da Agência de Notícias das Favelas. Poxa, que bonito. A arte é do Fábio Ema, que é um grande grafiteiro, né? Mostra ali. Aí, ó. Olha aí. Legal. Bonito, hein? Como é o nome do grafiteiro? É Fábio Ema. É um Fábio grafiteiro Ema. muito conhecido no país, né? Também te presentear aqui com um livro, esse meu primeiro livro, que é o Perseguindo um Sonho. A história de fundação da primeira agência de favelas do mundo, que tem justamente 2 prefácios, um do pastor Caio e outro do Nilo Batista, que foi nosso... Pesos pesados. Pesos pesados. E esse novo aqui, que é Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil. Ah, isso aqui é bom, hein, cara? Isso é importante, hein? Cada vez mais. E aí, muito feliz de você estar aqui conosco, né? E queria que você contasse um pouco aí sobre a Secretaria Nacional de Periferias. Como foi esse convite para você? Eu sei que você vem de São Paulo, do Movimento Sem Teto, e é cientista social. Como é que está sendo isso tudo? O que está acontecendo? Não, eu que estou feliz de estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Agradecer por poder conhecer pessoalmente o pastor Caio. Muito obrigado. Quem eu acompanho... Prazer é meu. Pelas redes, pela internet. Eu que fui criado na igreja evangélica, né? Fui criado no evangelho, na Assembleia de Deus. Sim. E, enfim, tenho muito interesse pelo tema, pelo assunto, gosto e acompanho, tento acompanhar, né? O trabalho às vezes não permite muito, mas estou assumindo esse desafio, né? De estar na secretaria. Uma secretaria nova, né? O presidente teve a felicidade de criar essa secretaria no momento em que as favelas e a vida nas favelas e a vida na pobreza tem sido confundida com criminalidade ou ilegalidades, né? O presidente teve a felicidade, a coragem de apontar para a priorização desses territórios, dessas pessoas, dessas vidas, né? E eu assumo com a maior honra essa posição, né? De ser o primeiro secretário de periferias, e como um desafio também, porque não pode ser só um título, não pode ser um cargo. Nós precisamos fazer jus, nós não temos direito de errar, né? Infelizmente, quem vem de onde a gente vem não tem direito de errar. Esse é o nosso país, infelizmente. Então, a nossa missão também é construir, é deixar um legado também para que esse espaço institucional se traduza também em concretude para o nosso povo, né? Tenha entregas reais que a gente possa... não tem lugar mais fértil do que a periferia. Eu também sou convicto de que não, pastor. Sou o evangelho nasce na periferia. Jesus é um ente periférico. Perfeito. Existiu na periferia o tempo todo. Ele diz que quando ele anda na direção do centro do poder, é para morrer. O centro do poder tem uma vocação mórbida e intrínseca para matar.
e a periferia para fazer florescer, desabrochar. É isso. Eu gostei da sua frase aqui, quem vem da favela, o principal objetivo é continuar vivo. Então, o grande chamado da periferia é para a vida. Pra vida. Sem dúvida, pastor. Para nós, é uma frase, é uma conclusão um tanto triste, porque vocês sabem bem a trajetória de quem vem desses territórios, quem vem das favelas, das periferias do Brasil, e não só do Brasil, é de resistência para continuar vivo, né? É de sobreviver. No entanto, eu acho que nós também gritamos há muito tempo que não basta só ficar vivo. Nós precisamos também fluir da vida, né? Aproveitar a vida, ter a possibilidade de mostrar o que é essa vida na periferia. Foi por isso que eu gostei, porque você falou continuar vivo. Não apenas falou de subsistência, nem de sobrevivência. Perfeito. Não é só um existir. Perfeito. É um viver. É isso. E o objetivo de ser é viver. Exatamente. Exatamente. Você sabe que a gente está já entrando um pouco no trabalho que a gente está construindo. Nós estamos elaborando um programa que é o programa Periferia Viva. E o programa Periferia Viva, ele tem justamente essa dupla característica, digamos, né? Que é uma afirmação da vida enquanto necessidade óbvia, evidente, e ao mesmo tempo a vida como fruição, a vida como beleza, como uma existência plena, né? A busca dessa existência plena, que é o que a gente muitas vezes enxerga também, né? Não só a sobrevida, mas também a cultura, as artes, o pensamento, a elaboração, né? As periferias são muito ricas, são muito dinâmicas. Então, a gente quer também deixar de simplesmente estar à margem. Quer dizer, claro, as margens nos formataram, nos formaram, nos criaram. Mas é importante que a cidade, o país, saiba que as periferias são justamente os lugares mais férteis desse tem uma país. Fertilidade intrínseca. Exato. Até porque os centros de conforto são acomodatícios. Eles produzem uma certa inércia existencial, mental, filosófica, espiritual. O conforto que todos nós buscamos é extremamente capaz de produzir uma certa morbidez intrínseca, interior. E na periferia é impossível. Você está num estado de ebuliência, de efervescência. Os períodos mais ricos da minha existência toda foi quando eu estive exposto num lugar onde eu podia ver daquela margem a profundidade do abismo da existência. E era de onde procediam as dinâmicas psíquicas, espirituais, sociais e as coragens de aventura humana mais promissoras da própria existência que eu vivia. Eu tento não me esquecer disso à medida em que eu vou ficando velho. Eu tento manter a minha vida, a minha alma, numa determinada periferia. Eu sou um ente da periferia. Eu sou da periferia teológica, da periferia crítica, da periferia filosófica, da periferia político-provocativa, de todas as periferias. Eu sou atraído pela margem das coisas. Eu tenho um determinado pânico dos miolos, das centralizações que vão criando esse espírito de um conforto paralisante no ser. E eu tenho consciência disso e vou morrer com essa consciência, procurando esse lugar de ebuliência, de efervescência e de vida. É muito interessante, porque eu tenho a impressão, sempre tive a impressão que o desconforto, ou a dor, ou o incômodo
é, ao mesmo tempo, também o motor do nosso movimento, né? Da nossa criatividade, da nossa... Enfim, da busca pela movimentação, né? Pela solução. Ou seja, acho que a dor, o sofrimento, de alguma forma, tem um papel... evidentemente que eu não estou romantizando o sofrimento e a dor, porque não são fáceis de lidar. Especialmente os físicos, os materiais, né? O sofrimento material, a privação. E acho que a periferia também tem isso, apesar de um terreno fértil. É importante que a gente não tape o sol com a peneira, por assim dizer, né? A vida nesses lugares é uma vida difícil, sofrida. O senhor falava agora de amigos antigos, né? Que passaram por dificuldades grandes e agora tem uma característica também de ser um motor dinâmico também da sociedade. Eu acho que isso tem um pouco a ver, né? A gente sempre tem dito que as periferias têm uma carência histórica, estrutural de políticas públicas, quase sempre se movimentam por si. E isso, de alguma maneira, ajudou a construir também essa fertilidade que o senhor se refere, né? Quer dizer, o não ter o abandono, a carência, muitas vezes uma conduta persecutória até do Estado, dos poderosos, do centro de poder, fizeram também com que a periferia se tornasse resiliente, musculosa, digamos assim, para o futuro, né? Eu acho que eu tenho muita esperança também na periferia. O poder, essa é a palavra, o poder da esperança, né? E que está presente, porque sem esperança, como é que você sobrevive num ambiente antivida, como frequentemente a gente observa? Então, são pessoas que comem esperança, vivem de fé, rasgam o absurdo, botam a cara para fora, e é de onde frequentemente a gente vê as explosões mais ricas, mais bonitas, mais criativas, mais provocativas na nossa sociedade aparecendo daí, não é? E eu tenho um prazer muito grande não em ver a manutenção de qualquer coisa que seja a privação humana de alimento, comida, isso, aquilo outro, que são bens necessários, básicos à existência. Mas eu gosto de ver quando, na ausência de algumas sobras que a gente vê sobejando em alguns ambientes da sociedade, a gente observa que, na ausência dessas sobras, frequentemente surge um espaço para uma criatividade inaudita que a gente não poderia nem de longe imaginar, e, de repente, aquilo aparece ali. E uma outra coisa é que, sem esse certo desconforto, ninguém, de fato, aprende nada que ponha raízes profundas na vida. E aquela imagem, enquanto você falava, me veio a imagem da formação da pérola dentro da ostra, que é uma pedrinha que cai ali, que começa a gerar um desconforto, coceira, né? Um desconforto. Ela vai jogando aquela amálgama em cima, e daquilo ali é que vem as pérolas de valor inestimável, de modo que no meio do desconforto, seja ele existencial, de que natureza seja, em que camadas aconteçam, mas as pessoas mais provocativas positivamente na sociedade são aquelas que tiveram que lidar com determinados desconfortos na vida, se não a vida inteira, mas em boa parte dela. Eu sou absolutamente convicto disso. Tem uma materialização, aliás, um conjunto de materializações disso, né? De exemplos que atestam o que o senhor está falando, né? E eu, enquanto o senhor falava, lembrei da pandemia, que é talvez a
tragédia mais recente que a gente viveu enquanto sociedade, e até globalmente falando, né? Claro, cada país, cada região viveu a sua forma, a sua maneira, mas eu me lembro a situação que a gente passava e que a cada dia se agravava o problema das mortes, das internações. E aí as ausências de políticas públicas vinham à tona, as ausências de resposta e as respostas absolutamente... Poxa, como eu posso até, né, André? É difícil, como eu posso usar um adjetivo que não seja tão direto, mas assim... Seja direto. Não, eram atrocidades que a gente ouvia eram dia após dia. Eram pavorosos. Era uma coisa de deixar você... E ao mesmo tempo eu pude ver, eu sou de São Paulo, eu sou do bairro do Grajaú, que é o extremo sul da periferia de São Paulo, e estava lá nesse momento com os meus filhos, com a minha esposa, e a gente via que além dessa questão da saúde mais diretamente, a coisa estava muito séria, muito grave. O Grajaú foi um dos bairros que mais sofreu naquele período. É um bairro muito grande, é o maior bairro da cidade em termos populacionais, né? Então, o atendimento médico, enfim, a questão sanitária estava seríssima, mas tinha uma outra coisa que estava se agravando e depois a gente viu nacionalmente isso, que era a questão da fome. O isolamento social, o desemprego, o impacto econômico que tem numa periferia, uma situação como aquela, é ainda mais grave do que o que a gente viu eventualmente nos jornais, nas manchetes. Ou seja, as pessoas ficaram automaticamente sem renda, automaticamente sem o pão de cada dia. Porque nós estamos falando de informalidade, nós estamos falando dessa luta pela sobrevivência, que é real, que é concreta, e que de um dia para o outro o cara não consegue mais vender a água no sinal ou enfim, fazer a corrida por aplicativo, ou coisa que o valha. Então, a fome começou a bater na porta. A gente tinha superado a fome numa camada superficial, e essa camada se dilacera com essa situação. Agora, essa situação que, além do... Não era só um desconforto, né? Era uma ameaça à vida mesmo, né? Era uma dor profunda. Foi uma dor profunda que a gente viveu, que resultou também e que revelou também uma coisa que a gente estava sentindo muita falta, né? Que é a humanidade, a solidariedade social, coletiva, aquelas cozinhas solidárias que surgiram, aquelas associações que se fizeram para distribuir comida e para colocar e para fazer máscara, porque eventualmente a máscara também tudo vira um produto, eles têm que comprar. Então, você percebeu, e vocês viram certamente isso em territórios diferentes, essa rede humana. E aí eu acho que tem uma coisa que é profunda, que é nós estamos falando de uma criatividade, de uma dinâmica, mas o sofrimento agudo, ele também revela a humanidade, a humanização. Ou seja, nós ainda temos, e aí a esperança de novo, né? Ainda temos esperança em nós mesmos, né? Quando a gente vê uma cozinha, uma senhora que deveria, em tese, estar em casa, se cuidando, tá lá com uma máscara e cozinhando e distribuindo e tal, combatendo a fome, porque a fome é um mal ultrajante, é um mal... isso, desumaniza, né? A fome desumaniza muito. Então, a gente viu... Isso revela um pouco o que o senhor falava agora, que é esse contraste entre o desconforto, a dor, o sofrimento e essa volta por cima, né? Essa beleza, talvez. E eu acho que isso só foi possível pra gente... A gente só conseguiu ver, de fato, isso pelas periferias, pelas favelas. Aí, pensando materialmente, geograficamente mesmo, isso só se deu por conta de iniciativa das favelas e periferias do Brasil. Nesse sentido, os favelados, as faveladas brasileiras salvaram a nossa vida, né? Evidentemente, em conjunto com o SUS, que foi fundamental, em conjunto com políticas públicas que a gente preservou, apesar dos pesares naquele momento. Mas, sem dúvida alguma, o agente humano que produziu essa rede, essa solidariedade, estava lá, nesses lugares. Assim, e isso também me enche de esperança. Uma coisa interessante é que, por exemplo, você falou da pandemia,
E no contexto das favelas, onde fome, miséria, abandono, desassistência, boicotes governamentais, Sim. políticas anti-humanas e antissociais, deflagradas por um governo perverso e maligno em muitos aspectos. Eu digo isso com a boca cheia, e porque me indignou profundamente assistir aquela maldade toda, aquele negacionismo completamente diabólico. Então, isso, ao mesmo tempo em que estava acontecendo, se viu como a força, a resiliência, a coragem, a resistência dos grupos sociais das favelas se manifestou mais forte do que a capacidade do caterpillar perverso do abandono governamental impôs sobre eles. De um outro lado, da classe média para cima, o que você via era que o pessoal tinha comida, tinha bebida, tinha isso e aquilo, mas bateu foi uma angústia de existir, um vazio, uma vontade de morrer, uma depressão extraordinária, crianças tomadas de pânico e casais que antes não tinham ideia de como viviam tão mal, porque cada um saía na sua direção de manhã cedo, se ajuntavam à noite para mal se falarem e cada um encontrar a sua chance de sono, e que agora tinham que passar o dia inteiro socados no mesmo lugar, e aí se engalfinharam, se mataram, se separaram, se odiaram, revelaram os seus tumores existenciais de todos os modos, de forma que aquela pandemia trouxe o melhor de algumas manifestações da existência humana, tanto quanto revelou o pior justamente de quem não estava passando fome, nem tinha sede, nem tinha tantas privações, e trouxe o pior de si para a mesa. Como diz um poeta periférico, cada um dá o que tem, né, pastor? Cada um dá o que tem. Né? Eu fiquei curioso, o Guilherme, como é que foi que você chegou a se tornar o secretário? Como é que foi esse convite? Eu sou militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, há muitos anos já, quase 20 anos. E o movimento, assim como outros movimentos sociais, populares, tiveram um papel muito importante na eleição do presidente Lula, né? Acho que isso é notório. A margem da vitória, infelizmente, foi muito pequena. E olhando para as manchas eleitorais, a gente enxerga que em territórios com organização coletiva, com organizações sociais atuantes, a gente viu que essa diferença aumentava um pouco, ou seja, ela conseguiu de alguma maneira margear esse aperto e ajudar na vitória do presidente, né? Isso em todo o país, né? E as periferias fazem parte disso, as favelas fazem parte disso, no Sudeste e no Nordeste especialmente. E eu penso que o presidente percebe e reconhece essa atuação e essa importância que os movimentos sociais tiveram e nos indica para a secretaria, entendendo que a gente poderia cumprir um papel representando um pouco essa força social, né? Como as periferias, e aí eu acho que revela também uma leitura que o presidente tem, que é a importância da organização e da coletividade nas favelas e periferias. Um pouco do que a gente falava agora também, quer dizer, eu vim da favela, vim da periferia, então eu não romantizo muito a vida na favela. Eu sei o que é bom, mas eu sei também que tem suas mazelas. Você cresceu numa só ou em variadas? Eu cresci numa só. Eu cresci no Grajaú, eu cresci no Parque Residencial Cocaia, lá no Grajaú. Mas rodei depois, né? Saí de casa um pouco,
como jovem rebelde, né? A gente sai, vai viver um pouco as nossas aventuras, vai amadurecer um pouco. Então eu vivi no interior de São Paulo, eu vivi no Rio de Janeiro, vivi em São Gonçalo alguns anos da minha vida. Minha filha nasceu em Niterói, minha segunda filha. Então eu tive algumas vivências periféricas Brasil afora. Eu não romantizo muito, né? Então acho que a nossa principal saída para esses sofrimentos, para essas carências, está na está coletiva. Está num ser social que a gente pode construir, num ser coletivo que a gente pode forjar para enfrentar as mazelas. Eu acho que um dos grandes males da sociedade é justamente o individualismo, o egoísmo, o culto ao eu. Me parece que isso tem levado a gente, e inclusive, principalmente nas favelas, a um momento delicado também. Então, eu penso que o presidente tem uma leitura que se assemelha a essa e não reconhece a importância dos movimentos sociais e que essa secretaria e as políticas voltadas às periferias e favelas do Brasil precisam ter também essa perspectiva que o movimento social brasileiro vem sustentando durante esses anos. Qual é a sua leitura do individualismo na favela? Olha, você mencionou en passant, sim. Você identifica muito o individualismo na favela? Eu vejo o seguinte, pastor, eu vejo o seguinte, quando eu era criança, ainda na primeira infância, eu lembro, a gente morava numa casa que a gente chamava de cortiço, era um quintal comum com várias casas, né? E ali existia um espírito, isso como reflexo de que eu acho do que eu penso que era mais ou menos geral, né? Ou seja, ali existia um espírito de colaboração muito arraigado, né? Aquela coisa do cuidar do filho do outro, ó, vou procurar emprego, você pode ficar com meu filho, ó, vou ter que sair esse fim de semana, dar comida pro cachorro, molha a planta, aquela coisa toda. Daí, para pequenos gestos até grandes construções, né? Eu acho que a vida na periferia sofreu nos anos 90, e eu vivi isso na pele, um desgaste muito grande, né? A qualidade de vida por conta... E aí eu falo de São Paulo e falo especificamente do lugar de onde eu vim, mas depois fazendo uma leitura sociológica, até histórica, é possível confirmar isso. Quer dizer, as periferias se incharam nos anos 90, as periferias urbanas, e o ímpeto pela sobrevivência acabou adotando também uma competitividade um tanto cega. Então eu acho que isso contamina também as favelas e periferias. A busca pelo lugar ao sol, a busca pela sobrevivência, de novo, isso contamina um pouco. E aí mas isso não é uma coisa exclusiva da favela. Nós estamos sendo direcionados por uma ideologia mundial, digamos assim, em que a ideia incutida na sociedade é de que se você se esforçar por si só, é possível que você encontre sucesso, encontre o seu caminho. Rasgue essa bolha e vá sozinho. Né? Que hoje chamam de meritocracia, uma palavra até bonita, né? Meritocracia, palavra que dá até vontade de falar, meritocracia. Mas evidentemente que é uma mentira, né? Eu acho que isso, cada dia mais, num país como o Brasil, num país com história escravista, com herança escravista, com todas as mazelas que sustentou durante todo esse tempo, é claro que isso é uma bobagem, é uma história que, infelizmente, se traduz em concretude. As pessoas continuam sustentando a ideia de que é possível vencer sozinhos na vida. E aí, quando a gente se depara com esquinas, com momentos como o da pandemia, a gente vê que não, dentro de casa, sozinho, perdendo o seu emprego e não tendo alternativa, você precisa de ajuda, e você precisa de coletividade, você precisa de um espírito que unifique as angústias, os sofrimentos para achar saídas, né, e soluções. Então, Quais são os principais objetivos da sua secretaria? E isso me interessa muito. Vamos lá. A secretaria ela é uma novidade nesse sentido, como a gente conversou aqui, né? O presidente
teve essa felicidade e acho que a coragem de afirmar isso. Mas ela traz atribuições institucionais já existentes, né? Que são duas grandes atribuições. Uma é a urbanização de favelas, que carrega ali dentro de si, dentro da agenda da urbanização está a regularização fundiária, então as melhorias habitacionais, enfim, obras de infraestrutura, que é fundamental, nós sabemos disso. Ontem mesmo eu estive numa comunidade em Olinda, nós fomos lá anunciar uma obra que vai chegar lá. E, assim, você vê a esperança nas pessoas, né? Porque, pô, você imagina criar seus filhos na beira do córrego, do esgoto, do valão, enfim, cada região do país vai chamar de um jeito. É ruim, não é legal, não é bacana. É isso que eu estava dizendo. Não adianta a gente romantizar também. A vida não é tão... Então, essa é uma atribuição. A outra é uma atribuição que tem que encontra uma agenda global e que a gente tenta também trabalhar uma leitura local, nacional, que é a agenda da prevenção de riscos, né? Oriundos de deslizamentos de terras. E nós sabemos que o Brasil sofre muito com isso e que os territórios que mais sofrem com isso são os territórios periféricos, são as favelas. Quem mais morre quando se desliza um morro no Brasil são os favelados. Vem em Niterói, por exemplo, o Morro do Bumba, e acho que em 2010, se não estou enganado, aconteceu aquele desastre horroroso. Vivi em Niterói a maior parte da minha vida, então você conhece bem. É minha casa íntima. Exato. Conhece a geografia de Niterói? Passava todo dia na frente do Bumba. Pois é. E é isso. Uma coisa é a vida para quem vive na Praia de São Francisco. Outra coisa é quem mora lá em Pendotiba, lá naqueles morros. De Pendotiba para o centro da cidade, você tinha que passar, se quisesse fazer um caminho mais curto, bem na frente do Bumba. Perfeito, exatamente. Então, essas duas agendas são as atribuições institucionais, ou seja, nós lidamos com obras relacionadas a essas agendas, né? No entanto, a gente acha que na verdade, nós temos a convicção de que a agenda periférica ela precisa ir muito além das obras de infraestrutura, sem secundarizar a infraestrutura, porque a infraestrutura nós sabemos a diferença que faz na vida das pessoas. Mas essa abordagem que eu estava trazendo anteriormente, que é de ajudar a despertar um sentimento coletivo, uma mobilização para a coletividade, me parece que também é fundamental. Porque não basta levar a infraestrutura, por um lado, porque as carências são múltiplas, né? Vejamos, eu posso levar esgoto, asfalto para uma comunidade, mas ela continua a depender de onde está, ela continua com um problema crônico de transporte público, um problema crônico de ausência de equipamentos sociais, e assim por diante. Então as carências são múltiplas. É preciso que a gente atue de forma multidimensional também, né? Então, e é fundamental que a gente construa com esses agentes organizados nos territórios uma nova perspectiva de território, de bairro, de favela, sabe? Porque André sabe bem, né? Atua, o senhor também conhece bem, sempre tem ali uma associação de moradores, sempre tem ali um coletivo um clube de mães, sempre tem ali um grupinho da meninada da cultura, do hip hop, do samba. A vida que a gente estava falando, a fertilidade que a gente estava falando, nós podemos chamar hoje, atualizando essa leitura, de potencialidade nas periferias. Essa vida, essa ebulição de vida, ela diz alguma coisa, ela deve dizer alguma coisa para o Estado brasileiro também. Tá certo? Ela deve dizer, ela precisa dizer, o Estado precisa ouvir essa voz, porque senão eu vou pegar meia dúzia de especialistas, colocá-los numa sala com ar-condicionado, transformar os pobres em estatística, em números, em planilhas, e dizer, olha, eu vou destinar tantos milhões para fazer a obra que eu acho que você precisa. Mas peraí, será que você também, que está no território, já não está me dizendo alguma coisa? Olha, aqui tem uma cultura... O meu território, Grajaú, é um território que é efervescente culturalmente, né? É o bairro, por exemplo, do rapper Criolo, que é hoje nacionalmente conhecido. Então, é um lugar que respira cultura há muito tempo. Então,
É óbvio que eu preciso, enquanto gestão pública, enquanto Estado, enquanto governo, é evidente, é explícito que a política pública mais eficiente naquele lugar vai ser o estímulo à cultura popular. Eu vou beneficiar aquela comunidade, eu vou transformar aquela comunidade ao estimular o que já existe ali, né? E vou, evidentemente, também dialogar com eles para que, olha, o que nós queremos fazer é justamente o que vocês já estão construindo. Produzir rede disso, ampliar, estimular, não é isso? Fomentar o que já está acontecendo. As cozinhas solidárias, por exemplo, que é a tua eu preciso estimular isso, eu preciso ouvir a voz dos territórios que atualizam a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada década, o que é mais necessário, o que é mais urgente. Tá certo? Porque eu posso ter um projeto de um viário para aquela comunidade que está na minha gaveta há 10 anos. Só que eu volto naquela favela e aquele viário já não é mais necessário, ou não é mais a principal necessidade. Tem dinâmicas de renovação de necessidade, de proposituras de carência que precisam ser reatualizadas o tempo todo. Exato. E quem me fala isso é o próprio território, com altivez. Né? Não é uma suposição. Eu estou dizendo porque o território... grito lancinante. Perfeito. A periferia já tem muita gente que fala isso, né? Preciso dar a voz para as periferias. Isso não é um absurdo. Precisa dar voz. Pelo menos ouvir. Pelo menos ouvir, né, pastor? Entende? A voz já está lá, está gritando há muito tempo e quase nunca o Estado brasileiro teve Eu vou dar o meu lugar de fala. Dê o seu lugar de ouvido. Pois é. Por favor, porque a fala está gritante. O pessoal que não quer ouvir. E quando eu ofereço um lugar de fala, eu me coloco também num lugar de soberania. E quando eu ofereço o meu ouvido, eu admito a soberania da necessidade explícita que está presente à minha volta e que eu, como moco, não quis perceber até então, não é? É isso, um pouco essa, acho que essa a nossa atribuição para-institucional, digamos assim, quer dizer, complementando o que é institucional e que é fundamental, é essencial para a vida material daqueles territórios, é também a gente entender, interpretar a realidade para ajudar a transformar aquela realidade, né? É necessário transformar a realidade das favelas e periferias do Brasil. Viajando por aí, você vê muitas diferenças entre comunidade e comunidade? Olha, pastor, vou te falar que nesse ano e meio, eu ainda estou processando a complexidade dessa diversidade. A primeira vez que eu já tinha visitado muitas favelas no país por conta da minha atuação militante no movimento popular. Mas, evidentemente, que as situações são diferentes, né? Então, a primeira vez que eu fui como secretário na Vila da Barca, em Belém, na periferia de Belém, eu fiquei, assim, evidentemente, como se diz, né? Fingir normalidade, aquela coisa, não, mas altamente diferente, completamente diferente. E eu sempre digo isso, assim, a caravana das periferias, que é essa iniciativa das viagens, das idas aos territórios, ela não é pra gente conhecer favela, não é pra isso. Conhecer favela a gente já conhece, né? É claro que eu quero ajudar a colocar as favelas no centro da agenda, né? No centro da agenda, colocar no orçamento, colocar com visibilidade midiática, política, social. Mas não é para a gente conhecer. Conhecer a gente conhece. Agora, quando a gente se debruça a pensar isso que eu estava falando, quer dizer, pensar política pública conectada ao que está sendo produzido no território, aí a gente começa a perceber o tamanho do desafio, né? É uma periferia, uma imensidão, uma proporção assim, multitudinária de pessoas vivendo em palafitas e vivendo da pesca num ambiente urbano, com uma cultura absolutamente própria em relação ao que eu estou acostumado, a minha visão sudestina, né? Eu apanho muito, tem uma parte expressiva da nossa equipe, da secretaria, que veio do Nordeste, né? A gente brinca muito e tal. E eu apanho muito deles, né? Eles me ajudam a sair de um eixo
que eu fui criado e nós, como sudestinos, sabemos, a gente tende a colocar o Sudeste, o Rio e São Paulo, são viciados nisso, né, André? O eixo, né? No eixo como o centro do Brasil, como a representação do universal. E aí, quando você vai em Maceió, por exemplo, você fica sem chão, né? Você vai em outras partes do país, aqui, não precisa ir muito longe, né? Você vai aqui no Sol Nascente. Não precisa, aqui em Brasília não precisa ir muito longe. Vai aqui no Sol Nascente, para você ver o tanto de diversidade que tem, a carga que tem de cultura local, de visão, de cosmovisão mesmo, assim, de visão do mundo, das pessoas, como elas enxergam o que elas precisam fazer para sobreviver. E como é que você vê a eclosão de entes e figuras e personalidades e vocações e expressões de natureza política emergindo desses ambientes? Por quanto tempo eles continuam vinculados ao ambiente? Olha, porque eu já não sou criança, eu estou com 70 anos. Sim. E eu já vi muita gente no curso da minha vida que começou como genuíno representante de um clamor da favela. E logo depois, 5, 6, 7 anos depois, o indivíduo estava voando acima daquele chão, passava lá de vez em quando, tinha aquilo como tema discursivo e de elaborações ideológicas, mas muito pouco engajamento, encarnação e vivência. Olha, eu acho que essa é uma provocação fantástica. Eu acho que nós precisamos, inclusive, elaborar essa provocação, e estou chamando de provocação no melhor dos sentidos. Elaborar essa provocação, porque eu entendo que hoje nós estamos diante de um momento, de uma oportunidade, que é a gente ter projeto vinculado às periferias e favelas. Eu acho que uma coisa é a representatividade, e eu não diminuo a importância dela de forma alguma. A representatividade é muito importante, e quem de alguma maneira se vê no outro, um preto que se vê num preto, um favelado que se vê num favelado, sabe o valor que isso tem. Agora, isso é um tanto diferente da gente ter um projeto de sociedade espelhado, de alguma forma inspirado no que vem nessa fertilidade, nessa dinâmica das periferias e favelas que a gente falava. Eu acho que, à medida em que a gente avança na possibilidade de um projeto de sociedade em que a periferia seja o centro, e aí entenda, eu não estou querendo mudar a geografia, claro. a leitura geográfica de nada, mas evidentemente que é uma simbologia. À medida em que a periferia é o centro, nós estamos falando de um projeto que passa a não ter muita volta. Eu me lembro que o presidente Lula fala em algum documentário desses que fez, eu não lembro agora, ABC da Greve ou enfim, algum desses documentários que versa bastante sobre o presidente. Ele fala que ele veio a Brasília uma vez como metalúrgico, e aí ele viu que não tinha nenhum deputado. Tinha deputado que representava os fazendeiros, tinha deputado que representava os empresários, tinha deputado que representava o pessoal dos militares, não sei o quê. Mas não tinha ninguém naquela época que representasse os metalúrgicos, os operários, os trabalhadores, né? E ele dizia, pô, isso tá errado, não é possível. O que adianta eu vir aqui fazer um rodar, falar e tal, tentar convencer? O cara não representa o trabalhador. Ele representa outra categoria. E aí bom, a gente precisa ter um projeto para os trabalhadores exercerem o poder também. Eu acho que isso é muito assertivo. Ele não parou na representação parlamentar. É evidente que a conclusão dele é que construiu um partido, mas construiu um partido para disputar um poder sob uma perspectiva, né? E acho que isso me parece algo muito inspirador. Quer dizer, na medida em que a gente enxerga que as favelas e periferias do Brasil
não tem uma representação de um projeto de poder, ou que eventualmente tem fragmentos desse projeto em outros projetos, é fundamental que se construa um projeto de poder para as favelas e periferias. E aí, eu, honestamente, pastor, não vejo que isso se limite a um representante. É claro, os representantes, e eu estou muito feliz e otimista com essa tendência, digamos assim, de várias representações vindas das favelas, vindas das periferias, vindas do movimento negro, do movimento social e tal. E enxergo também esse perigo, já não de hoje, que o senhor levantou, do descolamento. Mas eu acho que tem um movimento que é diferente do que a gente viu um tempo atrás, que é um movimento de construção de um projeto. E se tem um projeto, é inevitável, é inexorável que haja representações cada vez com menos, com cada vez menos possibilidades de se descolar do projeto. Tá certo? Agora, o perigo de descolamento, eu acho que é iminente. Você vê, é uma coisa totalmente utópica e desconectada do chão da realidade, o surgimento dentro de um tempo de um Partido das Favelas do Brasil. Olha, Já tentaram, né? Já tentaram, né? Acho que o Celso Ataíde fez uma movimentação. Veja, eu não sei se traduz, eu não sei se necessariamente... Porque, veja, a forma como o presidente Lula, na época, o PT, encontrou de construir isso foi a criação de um partido. Pela simples ausência completa de um partido que representasse. Eu, honestamente, não sei se o desafio do projeto está na construção de um partido específico. É uma dúvida sincera, não é uma negação e nem uma afirmação, por suposto. Então, eu não sei se o desafio central está na construção de um partido, não. Eu acho que ter um projeto de sociedade vai para muito além de ter um partido. Vai para muito além de ser representado por um partido específico. Eu acho que nós temos mais de um partido hoje que representa setores da classe trabalhadora ou das periferias. Eu confesso que na época que houve essa movimentação, acompanhei bem de perto, mas eu não acho que o Brasil precisa de mais um partido. De mais de 20, quase 30 partidos que a gente tem no nosso país. A minha impressão é que se alguém fizesse isso, ou se isso ganhasse concretude, ele eventualmente não passaria do nível da municipalidade. Não, o que aconteceu foi justamente uma tentativa de fazer, mas que eu não vejo, por exemplo, grandes lideranças da favela que hoje são do PT, do PSOL, de partidos sérios, do PCdoB, que vão sair dos seus partidos, né? Aliás, eu acho até uma coisa muito interessante, né, para os políticos, que esses que nunca saíram do partido, né? Um presidente Lula, uma Jandira Fegali, aqueles que sempre atuaram naquele seu partido, naquilo que eles acreditam. Esse pessoal que fica saindo de partido toda hora, eu particularmente estou aqui, daqui a pouco estou ali, daqui a pouco vai para onde é melhor, né? E daí a dificuldade também de cooptação, a possibilidade de cooptação, quando se começa a construir um partido da favela, para não se tornar mais um partido e provavelmente, inclusive, quiçá um partido de aluguel, como já existem muitos por aí. É um risco. Risco. Eu acho que o partido ele pode compor um projeto de sociedade. Ele deve compor um projeto de sociedade, mas não pode ser o carro-chefe dessa. Um representante único. Conjunturalmente, ele pode ser o carro-chefe. Eu acho, conjunturalmente, a depender da situação, do momento, da conjuntura. Agora, eu acho que não é o componente único. E as favelas têm mostrado isso. De novo, as organizações de base social, comunitária, os agentes coletivos organizados têm mostrado isso, têm gritado isso, de novo. Quer dizer, se a gente não prestar atenção nesse fervilhar do que tá mostrando os territórios periféricos, a gente está entendendo nada. Aí a gente vai voltar para a vanguarda, para aquela discussão da esquerda mais tradicional e ultrapassada, que acho que não nos interessa, né? Eu lembro do Mano Brown nas eleições de 2018, né? Lá na Lapa, lotado, campanha do Haddad. Sim, estava lá. E ele falando que o PT precisava voltar para a base, né?
E que eu acho que é isso que está acontecendo agora, no sentido dessa secretaria, por exemplo. É uma indicação forte que o Lula fez, né, da importância de se dar. Agora, eu estou com uma pergunta que eu vi aí na nossa entrevista, que o orçamento da secretaria no ano passado foi a mesma que esse. Tem possibilidade de aumentar? Você acha que vai haver um investimento maior? Porque eu acho que existe muita necessidade. Porque, né? veja, na resposta eu falei, né? Eu acho que falei alguma coisa do tipo, foi em torno de 500 mil para a urbanização. 500 milhões, né? E esse ano mais ou menos a mesma coisa. Agora, tem uma coisa que assim, o orçamento é o que a gente vai executando ano a ano, né? Então, o que está disponível para a gente contratar, por exemplo, e eu falo isso na resposta, para a urbanização, somente esse ano nós estamos contratando em torno de 5,3 bilhões, né? Então, que serão executados 500 milhões. Entende? O orçamento, a LOA, é uma coisa que deixa a gente meio confuso, né? Porque o que tem 500 milhões é o que eu tenho, digamos, no meu caixa para eu gastar esse ano. Mas o que eu estou autorizado a gastar, entende? É bem mais do que isso, né? Então eu tô contratando, e esse anúncio, por exemplo, lá de Olinda que eu fiz ontem, tive